Olá a todos. Tivemos um pequeno problema de conexão, estamos voltando. Este é o primeiro programa ao vivo do Escrita Criativa. Sejam todos bem-vindos. Esse é um programa ao vivo. Eu estou aqui falando da minha casa, do meu home office. Quem que eu vou enganar? Da minha casa, da minha sala, onde eu escrevo, onde eu trabalho, onde eu mexo aqui no computador, onde eu faço os meus projetos. Trabalho de casa, como muitos escritores, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a escrita do romance. Eu queria inicialmente apresentar o meu trabalho, o que a gente está fazendo, como surgiu a ideia desse projeto, desse programa, como surgiu a ideia do romance, né? Para a gente poder abrir aí uma discussão maior sobre de onde surgem as ideias, de onde surgem as ideias de vocês. Eu acho que esse encontro pode ser um bate-papo, ele deve ser um bate-papo, não é? A gente vai ajustando, fazendo ajustes finos aí na nossa programação. Esse lance de Facebook Live é uma coisa muito nova e eu estou testando porque eu acho que é o máximo poder conversar diretamente com vocês, né, que estão escrevendo, que têm seus projetos literários, que têm seus projetos de escrita, não é? Se vocês... Olá, Simone, olá, Davi, eu estou vendo todos vocês aqui. Temos aí 20 pessoas online no programa. Então, bom, esse projeto nasceu... Eu estava na Alemanha quando esse projeto nasceu. É um romance chamado Dionísio em Berlim, né? E surgiu em 2000. Olá, Cíntia, tudo bom? Ele surgiu em 2014, a ideia desse livro, né? Isso é uma coisa que eu sempre me preocupei, né? A ideia da sustentação de um projeto literário. Assim, quanto que dura a validade de um desejo de escrever uma obra, né? De alguma forma, esse projeto foi tão vivo e tão forte, eu achei que ele era tão interessante. Olá, Denise, olá, Lu, olá, Simone, que eu achei que valia a pena. Ao longo desses últimos 2 anos, esse projeto continuou autossustentável, ele continuou vivo dentro da minha cabeça, né? Na verdade, esse projeto surgiu na sequência de um outro livro, chamado Os Amantes da Fronteira. Eu estava escrevendo esse livro. Na Alemanha eu tinha feito um ano sabático, né? Eu trabalhei como ghostwriter, tirei uma grana boa como ghostwriter e passei a viajar. Passei 6 meses na Tailândia. Foi quando surgiu a ideia para escrever esse livro, Os Amantes da Fronteira, que eu mostro aqui para vocês. Os Amantes da Fronteira é um romance. Oba, Pedro. Beleza, Pedro? Oi, Paula. Olá, Aldex, tudo bom? Então, esse é o romance Os Amantes da Fronteira, que eu publiquei aí no final de 2014, desse ano sabático. E eu passei 6 meses na Tailândia e depois eu fui para Berlim para escrever esse livro. Tailândia é um país super barulhento, é um país muito agitado, é um país com uma poluição sonora absurda, é um país fascinante. Tá ali no Sudeste Asiático, para quem não conhece. E a partir desse... e eu estava escrevendo esse livro, né, Os Amantes da Fronteira. A gente entrou num projeto para ganhar uma bolsa, a gente conseguiu uma bolsa PROAC para a realização de uma coleção de livros de viagem de pessoas que realmente estiveram nos países aí, né? Claro que estiveram, mas estiveram mais tempo. Então eu chamei o Roberto Tadei, falei com o Roberto Tadei, que morou em Nova York e tal. Falei com a Camila Moraes, né? A Camila Moraes entrou comigo de cabeça nesse projeto do Amantes da Fronteira. E com a Paloma Vidal, que é argentina e que escreve sobre a Argentina. Tudo bom? Bacana, Cissa, tudo bem? Maíra, tudo bom? Everaldo, como vai? Gente, eu tô vendo todos vocês, eu vou ficar intercalando entre falar e dialogar, tá? E bom, eu estava escrevendo esse livro, Os Amantes da Fronteira, e conversando com uma recém-amiga, né, em Berlim. A gente estava conversando um pouco sobre a situação do estrangeiro, sobre a literatura internacional, sobre escrever um livro que fosse em português, que fosse nosso, que fosse brasileiro, mas que fosse uma abordagem
expansiva, que pudesse pensar numa ideia de comunidade mundial, não é? Hoje em dia o mundo realmente vai diminuindo de tamanho, né? E as questões de fronteira, as questões dos imigrantes, as questões dos refugiados é uma das grandes questões da nossa sociedade, da nossa cultura, né? E, na verdade, de onde surgiu a ideia do romance? A ideia surgiu, na verdade, dessa conversa, né, dessa amiga minha, chamada Lia, e ela falou, pô, se eu fosse escrever um livro, eu ia escrever um livro no qual o personagem principal nunca está presente, né? Nunca aparece, nunca se manifesta, né? E eu pensei, poxa, é verdade, né? Imagina um romance onde o personagem principal ele é uma espécie de fugitivo, ele tivesse sempre um passo adiante do leitor e do narrador, né? E as pessoas falassem dele, as pessoas falassem desse personagem, e ele nunca tivesse ali, embora ele sempre fosse narrado, ele sempre fosse presente. Aí surgiu a ideia desse livro chamado Dionísio em Berlim. Entrei com um projeto de bolsa, vou falar muito mais dessa ideia, gente, porque afinal de contas o projeto do Diário do Romance, dessa DR que a gente vai ter aqui, é justamente de falar, olá Miriam, olá Carla, Guacira, tudo bom? Bom dia. É justamente de seguir falando sobre esses ajustes finos, sobre a depuração do romance, e como se constrói esse romance. Então a ideia é explicitar totalmente para vocês, diante de vocês, como que esse romance está sendo construído no aqui e agora da escrita. Então, entrei com esse projeto teve um nome provisório chamado Dionísio em Berlim, né? Por que Dionísio? Porque eu tô escrevendo, na verdade, uma série de livros que tratam tanto da questão do estrangeiro quanto quanto da nossa apropriação como brasileiros do mundo, né? Como um Brasil expansivo, como uma literatura expansiva, como uma arte expansiva. E a figura de Dionísio aparece. A figura de Dionísio é esse protagonista evasivo e que está presente sempre, está presente no processo criativo, está presente nas ideias que a gente tem, está presente na loucura dos mortais, não é? Dionísio é uma figura, é o Baco, né, para os romanos, né? É um deus grego e é um dos deuses estrangeiros da mitologia grega. Vou falar disso num episódio dedicado especialmente à ideia da literatura, com mitologia, com um saber tradicional mais amplo. Mas o que aconteceu? Eu mandei esse livro para um PROAC de novo. Gosto do PROAC. PROAC, para quem não sabe, é uma bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. E esse PROAC especificamente patrocina o trabalho de escrita do artista. Não é um valor muito grande, mas é uma maneira de você entrar nos eixos, de você criar uma disciplina, de você saber que esse livro vai ter um destino, né? Já é uma espécie de autorização prévia, não é? Do projeto, já é né? Tipo, porra, os caras estão te pagando para você escrever esse livro. Isso tem um impacto enorme, né? Pra gente. Para quem se inscrever e se cadastrar no escritacriativa.net.br, eu vou mandar em agosto o projeto que eu mandei para o PROAC. Por quê? Porque muita gente está afim de inscrever seus projetos de livro, seus projetos de romance no PROAC, nessa bolsa de secretaria. Então, o que vocês fazem? Escrevam, botar no cadastrar aí no Escrita Criativa e em alguns dias eu vou mandar para vocês o meu projeto do romance Dionísio em Berlim. O projeto pegou um dos primeiros lugares, então vocês podem realmente se inspirar nesse projeto, aprender mais ou menos como fazer um projeto para ganhar uma bolsa e para ter um estímulo como esse. Simone, eu acho que é uma questão às vezes de dar um refresh. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, e tem uma opção ali na bolsa que é contrapartidas. Qual que é a devolução social que você vai dar para as pessoas ou para a sociedade em relação... Sim, boa, Cíntia, legal, bacana. Em relação a essa bolsa que você está ganhando, não é? Tipo, como que você vai devolver para a sociedade
essa contribuição, porque na verdade essa bolsa vem do Estado, né? É uma bolsa do governo. Uma das ideias que eu pensei é de fazer esse programa, não é? Qual que é a ideia? A ideia é aproximar ao máximo os nossos trabalhos criativos, não é? Como que funciona o meu dia a dia, né? Como funciona a minha rotina? Legal, Silvio, legal, Beth? Olá, Beth, olá, William, tudo bom? Bacana, Paula. Como funciona a rotina do escritor? Do escritor, a minha rotina como escritor. Gente, eu tô meio. Faz muitos dias que eu tô esperando por esse momento, entendeu? Então eu tô um pouco emocionado. Então vocês me perdoem se eu der umas. Se a conexão não estiver travada, mas se eu der umas travadas, vocês me perdoem. É a primeira vez que eu faço uma transmissão ao vivo para 50 pessoas. E crescendo. E aí o que eu quero dizer é que todas as manhãs eu escrevo, não é? De alguma forma é isso. Esses vídeos vão me ajudar a integrar um pouco essa rotina. É uma coisa que eu já faço, então todas as manhãs eu escrevo, eu acordo de manhã, acordo por volta das 7 da manhã, lá pelas 7h30 eu já estou terminando meu café e aí eu sento para escrever. Eu não ligo celular. Eu não ligo o celular, eu não checo e-mail, eu não checo o Facebook. E por que eu não faço isso? Não, nenhuma dessas coisas. Porque se a gente já cai no mundo logo de manhã, tem alguma coisa que adormece nesse estado latente entre o sono e a vigília. Tem alguma coisa que logo adormece quando a gente desperta, né? E o que adormece é justamente uma espécie de disposição devaneante, né? Esse estado nosso, que é um estado ainda lento, ainda vagaroso, né? E que exige um pouco, né? Muita gente, inclusive, fica muito mal-humorada. Não sei como que é isso para vocês, mas muita gente fica muito mal-humorada quando acorda. Mas é justamente por conta disso, porque a gente exige tempo para acordar. E é justamente nesse momento que a criação literária se dá, pelo menos para mim, de uma forma muito propícia, porque eu estou aberto para um tempo outro, não é? Vou fazer uma leve interrupção para responder as perguntas das pessoas. Sim, é possível, Luciano, acessar a transmissão gravada ao final. A pena é que você não vai poder me fazer perguntas se você só assistir a versão gravada. Eu acho que o divertido é que a gente esteja aqui num contato direto e eu poder ouvir as perguntas de vocês e fazer perguntas para vocês também, tá? Errante, Rafael. A gente também estava aguardando esse momento. Legal. Então, é nesse momento que eu escrevo. E aí o que acontece? Eu escrevo mais ou menos das 7h30, né, até as 11 horas da manhã. Para mim é o suficiente para escrever e para reescrever um texto de mais ou menos 500 palavras. O que acontece? Eu entrei num ritmo para chegar nesse ponto, né? Eu entrei num estado, já que eu já criei o ritmo. Demorou primeiro para fazer. No começo eu não conseguia escrever esse livro, eu só conseguia fazer pesquisas, eu ficava folheando outras coisas, folheando poesia e tal. Vou criar um tutorial para esses lives, tá? Legal, Pedro. Boas ideias. Não estou conseguindo assistir. Dou play, mas não começa. Uma pena. Às vezes é da conexão sua, Luciana. Legal, Graciana. E aí, o que acontece? Eu vou tomar um banho, me preparo aqui e encontro vocês. E a ideia é justamente poder conversar com vocês nesse momento de despertar, assim, onde eu saio do processo de escrita e onde, de repente, vocês também estão em algum processo de escrita, de elaboração de texto, e a gente pode conversar sobre isso nas suas múltiplas variedades. Eu sempre vou escolher um tema específico para a gente poder ter uma direção, para a gente não ficar muito perdido, e a gente vai discutir esse tema, a gente vai abordar esse tema, por isso tem os títulos dos encontros e dessas conversas, não é? E a gente vai abordar esses temas para poder criar um projeto comum aqui, né?
E aí, respondendo aqui algumas perguntas. Às vezes trava, né, gente, um pouquinho, tá? Porque a transmissão ao vivo, às vezes acontece isso mesmo. Quanto tempo você tem trabalhado nesse projeto? Cissa, então, a minha bolsa caiu em janeiro, né? E aí, o que acontece? Eu tenho até outubro para entregar o original, né? Agora, eu fui realmente retomar esse projeto, já tinha alguma coisa pronta, alguma coisa mais ou menos ensaiada. Eu fui retomar esse projeto lá para abril, ou seja, lá para abril que a coisa começou a esquentar de fato, já tinha algumas coisas preparadas, eu já tinha um projeto muito arquitetado na minha cabeça, então a ideia é realmente ter a coisa mais organizada possível para terminar agora em outubro. Você passa? Legal. Obrigado, Alessandro. É... o meu romance tem um enredo, mas é um enredo aberto. A gente vai conversar sobre enredo, sobre construção de personagens, Mariela. A gente vai conversar sobre tudo isso. Mas o que eu queria dizer, que eu me perdi agora, um pouquinho, que eu estou respondendo as perguntas. Então, e aí é o seguinte, quando que acaba? Quantas sessões que a gente vai ter? Quantas aulas ao vivo a gente vai passar, né? Nessas sessões de 20 a 30 minutos? A gente vai ter basicamente 45 encontros, né? Começa hoje e a ideia é que a gente se reúna todos os dias às 11h30, das 11h30 ao meio-dia, de segundas a sextas, ou seja, é uma maratona, onde eu vou escrever todos os dias de manhã e a gente vai conversar sobre o processo todos os dias. E quando acaba esse projeto? Vai acabar em Berlim. Gente, a história se passa em Berlim, uma cidade de estrangeiros, uma cidade... Todos os meus personagens desse romance são estrangeiros, é um argentino, um turco, é um angolano, deixa eu ver, quem mais? É isso, é um árabe, né? Né, da Palestina e tal, enfim, né? São personagens de diversas regiões, assim, do mundo. E aí, o que acontece? Eu vou para Berlim. Eu vou levar vocês para Berlim comigo. A gente vai conversar em Berlim. Por que Berlim? Porque eu vou fazer as minhas últimas pesquisas, as pesquisas finais. Eu estive 3 meses em Berlim em 2014, onde eu compilei mais ou menos a essência do que seria esse livro. E aí, a gente vai terminar o 45º encontro na Alemanha. Ou seja, eu vou levar vocês para a Alemanha e eu vou gravar lá, ao vivo, lá. Talvez o ritmo dos encontros diminua um pouco, mas a ideia é que a gente coroe o processo lá e quando vai ser o fim do meu período de bolsa, ou seja, eu vou ter que entregar esse livro, não é? Pena, Ana, pena. Beth, já amei esses personagens, que legal, Beth. A Beth tem todo um trabalho de pesquisa com a Turquia, né, Beth? Você vai ter que desmarcar todas as reuniões das 11, Paulo. Queria perguntar para vocês, gente. Você, quando começa, costuma fazer um esboço? Sabe como vai começar, acabar e o que vai acontecer? Ou as ideias vão vir durante a escrita? É sobre isso que a gente vai falar. Eu elaboro um projeto, mas é um projeto aberto. Ou seja, muitas das coisas das ideias que surgem dentro de um projeto, do projeto de escrita, do projeto de elaboração, por exemplo. Eu estava escrevendo ontem e tem uma coisa que surgiu, uma ideia que surgiu ontem. Ok, essa ideia não atrapalha as outras coisas que eu vou escrever. Ela não me tira dos eixos, né, do meu projeto maior, né? E é esse projeto justamente que eu vou expor na bolsa, que se vocês se cadastrarem no escritacriativa.net.br e deixarem e-mail de vocês lá, eu vou mandar para vocês esse projeto em alguns dias, né? E vocês vão ter um texto que vocês vão poder baixar, inclusive uma boa dica para vocês se inscreverem numa bolsa de criação literária, tá? Tô lendo comentários de vocês e vendo vídeo, mas não sai áudio aqui. Puxa, que pena, Luciana. Luciana, vai ficar gravado depois, tá? Eu queria perguntar para vocês que escrevem, todos vocês escrevem? A gente está aqui conversando com 60, somos uma sala de 60 pessoas, gente. Queria perguntar para vocês, vocês já estão escrevendo um projeto fixo? Não estão? Legal, Micheline, bacana. Oi, Lucas. Lucas foi meu aluno no Sesc, já roteirizasse. É isso, tem um pré-roteiro, Kaline, né? Já roteirizasse, faço isso e quase sempre faço primeiro um conto, depois jogo na linguagem. Tento, boa. Então, a gente vai precisar, a ideia é realmente
ter alguma ideia, principalmente um romance, gente, que é alguma coisa muito grande, né? É um projeto grande. Se você não tiver nenhum projetinho antecipado, você se perde, né? Legal, legal, Leonor. Tá escrevendo, Cadu, projeto de 3 livros, conto juvenil. Legal, Simone, você já leu meu projeto, né? Mariela, escreva um romance. Então, gente, a gente está aqui, Graciana, é isso, está no processo de pesquisa. Estamos aí, né? Estamos ocupados com essa atividade. E aí, para terminar, porque é isso, esses programas são super rápidos. Legal, você tem um esqueleto. Legal, Rafael. Você se perde, né? A ideia é a gente poder elaborar assistindo sem interagir, porque eu estou passando roupa. É uma forma de participação. Lela, tá bom? Gabriel, legal. É isso. Pretendo começar essa semana. Gente, a ideia é que vocês comecem comigo a fazer isso, tá? Eu sou um professor de escrita criativa, dou curso online, vou dar um curso na Casa das Rosas agora a partir de agosto. Faço parte do EASY, que é a pós-graduação em escrita criativa, do Vera Cruz, que é uma pós-graduação incrível, né? Tocada pela Márcia e pelo Roberto Tadei, um grande escritor. 300 textos, Silvio Sim, uma coisa em fase embrionária. É isso. Então, que maravilha, gente. A gente tem ideias que estão em fase embrionária. Eu queria discutir um pouco com vocês para a gente encerrar um pouco a nossa conversa inicial. Hoje a gente falou sobre muitas coisas e eu queria um pouco perguntar de onde a gente tira a ideia, como surgem as ideias que a gente tem, né? E eu pensei em algumas possibilidades do surgimento dessas ideias, né? Nesse caso, uma das possibilidades é a viagem. Uma ideia surge de uma viagem. A viagem é um lugar, nos leva a lugares muito inóspitos, lugares muito exóticos. O próprio estado de consciência que uma viagem produz já propicia a irrupção de ideias, né? Tem pesquisas que dizem que, inclusive, as pessoas têm relações amorosas com mais frequência fora das suas cidades natais do que nas suas cidades natais, porque elas estão mais abertas, porque o fato de você poder ser anônimo te coloca num estado muito privilegiado de abertura, de estímulo de sensações, de estímulos, né, sensoriais, música, tudo é novo. A gente volta a ser criança de alguma maneira, né? Então as ideias surgem em grande medida numa viagem também, né? Seja essa viagem para Santos, seja essa viagem para o outro lado do mundo, né? Outra fonte de onde surgem as ideias é a música, né? A música dialoga muito com a ideia. Muitas vezes pode ser uma banda que você gosta, pode ser uma canção que te toca profundamente. Tinha uma canção da Madeleine Peyroux que sempre me mexia, né? Acontece que eu escutei ela tantas e tantas vezes que hoje em dia já não me toca mais tanto, mas é uma música que chama Between the Bars. E a Nelly da Pinhon, uma vez, tive uma conversa com ela no Sesc e ela fala que muitas vezes ela coloca música para se inspirar nos textos, né? Muitas vezes uma música clássica, muitas vezes uma música... E aí o movimento, o ritmo da música, de alguma forma, acaba pautando o que ela vai escrever. Então, se a música é agitada, barulhenta, se a música está num crescendo, a escrita também é tomada de um enlevo, de uma pulsão energética dessa forma. Outra coisa que normalmente dá muita ideia são notícias. Às vezes alguma coisa, alguma manchete que você lê no jornal que te inspira a escrever alguma coisa, ou algo que está acontecendo. Por exemplo, quem aí já teve alguma ideia? Amo Madeleine. É isso, as coisas que suscitam, né, Rosana? Por exemplo, o desastre de Mariana, gente. A gente já está escrevendo sobre Chernobyl, né? Você tem o prêmio Nobel da literatura que escreveu e publicou uma obra sobre Chernobyl. É nossa missão como escritores tratar dessas obras, desses nossos desastres, denunciar isso, entender o nosso tempo, o nosso presente. O José Saramago diz que a ideia daquele Evangelho segundo Jesus Cristo surgiu quando ele estava passando na rua. Ele passou ao lado de uma banca de jornal e ele viu assim uma manchete assim, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aí ele falou, não, é isso mesmo? Aí ele se aproximou e não era isso que estava escrito. Aí ele ficou com essa frase na cabeça, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Nossa, isso é uma boa ideia, né? Isso pode render uma boa história.
E aí surgiu o Evangelho segundo Jesus Cristo, a partir desse ato falho visual, né? Um livro, por exemplo, um livro dá ideia para escrever livros, né? Muitas ideias que eu tenho nascem de livros. Como que é para vocês? Como que é, Solange? Aldex, é uma visão que minha mãe teve quando estava grávida de mim. Pois é, Aldex, você vê? Isso é outra... é uma das outras dimensões, que é a dimensão da experiência, né, de fato. Mas existem escritores que são escritores de escritores, né? Eu tenho muitas ideias lendo Borges, por exemplo, né? E a ideia do Dionísio em Berlim de escrever uma série sobre o estrangeiro, onde os lugares dialogassem com figuras da mitologia grega, surgiu de um livro chamado Com a Morte na Alma, de uns estudiosos da mitologia grega, né? Eu vou falar sobre isso num programa especial, né? E as ideias muitas vezes nascem de palavras, né? A gente às vezes vê uma palavra... Opa, eu bati aqui no negócio. A gente às vezes vê uma palavra e às vezes a gente tem ideias nascem das palavras, dos sonhos, né, Lia? Pois é. Gente, só... Estou desesperadamente amando isso. Que bom que o áudio está funcionando agora, né, Simone? Como você vê aquilo que está no projeto e as alterações do percurso? Pois é, a gente vai dedicar um programa só para o projeto, tá, Guilherme? Eu estabeleço ideias utilizando uma palavra, é isso. Por exemplo, Pindorama. Pindorama é um nome que me deu muitas ideias. A própria trilogia do Estrangeiro, que eu estou escrevendo agora, surgiu de uma palavra que eu parei para pensar nessa palavra. Muitas vezes a gente tem que se debruçar sobre a palavra e a gente começa a ver possibilidades nessa palavra. Por exemplo, longitude. A gente tem as latitudes, a gente tem as longitudes. Longitude, para mim, de repente virou uma palavra linda. Longitudes, né? Não é uma palavra linda? Ideias nascem dessas palavras também, né? A música também, né, Carla? De fato. E experiências, como o nosso amigo, eu esqueci seu nome, desculpa, aqui os diálogos vão subindo e muitas vezes eu perco aqui. O Aldex falou que surgiu a partir de uma ideia da mãe, né? Olha que coisa maluca, um sonho da mãe quando ela estava grávida, né? A ideia dos Amantes da Fronteira, que é o primeiro livro da trilogia, que é esse aqui, se vocês não compraram, não leram, comprem. A ideia dessa trilogia surgiu em grande medida numa viagem que eu fui fazer na Tailândia, que eu já contei para vocês, mas eu fui para um campo de refugiados na fronteira entre Tailândia e Mianmar, né? Eu fui fazer uma matéria para a Folha de São Paulo sobre a situação dos refugiados lá, sobre um campo de refugiados que existe há 25 anos, né? E a última cena dos Amantes da Fronteira, não vou revelar mais nada além disso, se passa num campo de refugiados, ou seja, essa experiência foi tão forte, foi tão forte de entrar num campo de refugiados, que era uma verdadeira aldeia, né, onde vivem milhares de pessoas, me deixou profundamente marcado e eu tive que incluir isso no meu projeto. Então, a experiência, elencando viagens, música, notícias de jornal, os livros, né, as palavras, a experiência, né? E, em último lugar, legal, Simone, eu autografei para você, né? Em último lugar, o próprio ato de escrever, né? O próprio ato de escrever nos dá ideias, né? A gente tem que ter uma estrutura, sim, a gente tem que ter uma estrutura, a gente vai falar sobre isso num programa. Eu acho que a gente precisa criar estruturas porosas, ou seja, que são estruturas... É um pouco como o nosso dia. Se a gente organiza nosso dia de uma forma muito metódica, sabendo o que a gente vai fazer a cada meia hora, não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. Porque vai acontecer o acaso. O acaso ele tem que participar do projeto de elaboração de um romance. Ou seja, a gente tem que ter uma estrutura, a gente tem que saber para onde a gente vai, porque a gente tem que saber que lá pelas tantas o livro vai começar a terminar, e aí ele vai ter uma outra intensidade, né? A gente vai falar sobre isso. Mas é isso. Isso vai ter que estar poroso, isso vai ter que estar mais ou menos aberto. Então, por exemplo, ontem me surgiu uma ideia, vou falar disso para vocês amanhã. Ontem me surgiu uma ideia durante o processo de escrita. O personagem principal, Eleu, que é um dos nomes de Dionísio, ele vai para um templo, né? Na Índia. Ele vai para um templo
E aí, para dar conta da passagem do tempo, né, porque ele se forma lá, ele cresce dentro desse templo, né, ele vira um pequeno monge nesse templo, eu criei uma estrutura, né, e essa ideia dessa estrutura surgiu enquanto eu estava escrevendo, que era justamente a ideia de... Eu não vou falar. Eu vou falar amanhã. Gente, é 12:05, eu vou querer ser super obediente com os nossos horários, então a gente vai encerrar, eu vou responder só algumas perguntas de vocês, 2 perguntas de vocês e a gente vai se encontrar amanhã. O lance é esse mesmo, passar voando, tá? Gente, cenas do cotidiano, conversas com amigos, totalmente, também ajudam com certeza. Nossa, verdade, Carla, verdade. Essa é outro lugar das ideias. Pena, Cíntia. Alguma pergunta? Vou responder uma pergunta que vocês tenham em relação Bom, gente, enquanto não surge, eu acabei de receber em casa esse livro do Suplemento Pernambuco, tá? Quero ler logo Dionísio em Berlim. É um livro sobre processos criativos, que chama Ficcionais. São vários escritores falando, revelam o ato de forjar os seus mundos. E eu participo disso aqui. Aqui eu escrevi como eu escrevi o meu primeiro romance, né, que foi justamente em Berlim. Quem sabe eu não mando o texto para vocês. Bom, como escolher os nomes dos textos? Então, essa é uma ótima ideia para uma aula, para um encontro, gente. Porque é isso, meus personagens têm nomes estrangeiros, né? Imagina os nomes de vocês. Até amanhã, William. Os nomes, tá bom? Gente, como vencer o medo de escrever? Justamente, essa é uma boa pergunta. Mas essa pergunta não se relaciona muito ao tema. Mas eu vou responder pessoalmente, gente, as perguntas que vocês fizerem aqui, tá? Por escrito. É que eu tenho 2 mãos e prefiro dedicar isso à conversa enquanto eu vejo aqui na minha tela as perguntas. A dica de como escolher os nomes. Para estudar da criação, você usa algumas técnicas de Campbell que são melhoradas naquele livro A Jornada do Escritor. Gente, as perguntas ficam super registradas, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Onde se compra o livro? Dá um search na Amazon, você encontra o livro na Amazon, dá para receber na casa de vocês, Os Amantes da Fronteira, esse é Ficcionais. Entra lá nos Suplementos Pernambucanos, digita Ficcionais, volume 2. Eu vou passar o link para vocês aí embaixo. Muito obrigado por acompanhar. Eu sei que a hora de vocês, o dia de vocês é super precioso. Obrigado a vocês pelo tempo que vocês despenderam aqui. Eu espero ter ajudado. A gente segue amanhã conversando, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau.